Olá, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos para esse momento de louvor e adoração. Você aí, no ambiente da sua casa, do seu trabalho, onde você estiver, a gente aqui, distantes, porém unidos para louvarmos ao Senhor. Eu quero fazer uma oração inicial, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso e a liberdade que temos e a oportunidade de adorarmos a Deus junto com vocês. Quero convidar você aí no seu lar ou de onde você estiver a curvar sua cabeça, todo mundo aqui também, vamos orar e colocar esse momento, esse ato diante de Deus e que Ele seja glorificado com isso. Oremos. Soberano e eterno Pai, graças te damos. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de te adorar. Deus, tudo que será feito aqui será para a tua glória e que o Senhor seja engrandecido, ó Deus, com todos os atos aqui. Que o nosso viver reflita o teu querer. E que a nossa adoração, ó Pai, reflita a tua vontade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmão Maurício. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar agora o nosso Senhor. E quero deixar para a meditação da igreja em Salmos 133, que tem por título A Excelência de União Fraternal. Diz assim: Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Vamos louvar o Senhor com essa canção que tem por título Viver em União. Quero que você medite nessa canção e reflita sobre a importância de vivermos em unidade, porque foi para isso que Cristo nos chamou, para vivermos assim como Ele vive com o Pai, que possamos viver em unidade. Amém? Vamos lá. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão. Suave, viver em comunhão com meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave, viver em comunhão com meus irmãos. A casa está cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão com meus irmãos. Está cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Bom e quão suave viver em comunhão. A casa está cheia da sua glória, é muita bênção, tem muita vitória. A hipocrisia ficou lá fora e a falsidade mandamos embora. É muita festa aqui na casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave viver em comunhão. Aleluia! Amém.
Amém, amém. Como é bom viver em comunhão, né? Dá saudade da gente ver aqui a igreja no momento de comunhão, cheia, né, da glória do Senhor, de ver os sorrisos, dos abraços, mas em breve nós vamos fazer tudo isso, amém? Amém. Amém. Essa próxima canção que nós vamos cantar tem por título Não Há Barreiras. E a estrofe diz assim: sei que os problemas vão surgir e sei que as provações virão. Põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que sempre estende a mão. Jó 42, verso 2 diz que bem sei que os teus planos, bem sei que tu pode... Só um minuto, irmãos. Tudo bem, Flávio, não tem problema. Acontece. Ao vivo, né? Gravando é assim mesmo. Jó 42, 2 diz: sei que pode fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Aleluia. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Confie em Deus e lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque os planos do Senhor jamais podem ser frustrados. Amém? Em nome de Jesus. Essa próxima canção tem por título Não Há Barreiras. Uma linda canção que tem muito a ver com o texto que foi lido. Vamos lá? Problemas vão surgir. Sei que provações virão, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que sempre estende sua forte mão. Sei que as muralhas do temor de te me dar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Pois não há barreiras para aqueles revestidos no poder destruindo todo o mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar um cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. Se vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Aleluia! Pois não há barreiras para aqueles revestidos no poder que vem de Deus, destruindo todo o mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Pois não
Oh, glória a Deus! Aleluia! Maravilha, maravilha. Queridos, daqui a pouquinho nós vamos meditar na palavra do Senhor e a temática de hoje é sobre o texto do Evangelho de Mateus que fala sobre nós somos o sal da terra e luz do mundo. E por muitas vezes, queridos, nós precisamos nos renovar na palavra de Deus, na unção do Senhor, para a gente continuar a caminhada. E a música de agora tem muito a ver com isso. Vamos louvar ao nosso Deus com essa linda canção, num ritmo muito legal. Vamos louvar ao nosso Deus. Cantemos? Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração Continua. necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso seja o nome do Senhor. Vamos agora para a palavra de Deus. A gente vai descer aí e vai ministrar a palavra do Senhor, tá? Muito bem, meus queridos. Agora é o momento em que nós ministramos a palavra de Deus. Olha para qual, Lidiane? Para essa ou para essa aqui? Vamos ministrar a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 5, a partir do verso 13.
Esse é um texto muito conhecido, um texto muito importante para que nós meditemos na palavra do Senhor e que nós entendamos todos os fenômenos que acontecem, né, sociais, e onde o cristão entra nisso aí, né, qual é a nossa função, qual é a nossa missão. E aí eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Se você está perdido, ligou agora aí no YouTube, está vendo a gente aí ou em algum canal aí das redes sociais, você está perdido, fica por aí, meu irmão, que eu tenho uma palavra de Deus para você e certamente Deus vai te abençoar. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao 16, diz assim: vocês são o sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aleluia. Vamos orar? Graças te damos, Senhor, pela oportunidade. Fala aos nossos corações através da tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, no tempo de Jesus, não era muito diferente do nosso tempo, não. Existiam grupos, pessoas que eram admiradoras de Jesus, pessoas que eram contra Jesus. Eu vou citar alguns grupos que existiam na época de Jesus, e muitos deles eram oposição ao mestre, e você vai perceber que alguns deles têm certas características com os grupos que existem no nosso dia a dia, hoje, dos 2000 anos depois da vinda de Jesus. Queridos, existiam os escribas que eles ficaram conhecidos na palavra de Deus no Novo Testamento como os doutores da lei. Os fariseus eram, sabe aquele legalista, aquele cara que tem que ser assim, pronto, eram os fariseus. Eles levavam a Torá, o Antigo Testamento, especificamente, né, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, eles levavam a sério de um jeito assim, literal. Para vocês terem uma ideia, quando a palavra de Deus diz assim, coloque a palavra de Deus no seu coração, eles pegavam uma caixinha, colocavam alguns versículos, inseriam dentro dessa caixinha, colocavam no peito e amarravam, materializando essa palavra, porque eles levavam tudo ao pé da letra. Para vocês terem uma noção. Os sacerdotes, que eles eram os ministros religiosos da época, certo? Os saduceus, que eles compunham uma das importantes e influentes seitas judaicas, muitas vezes em oposição tanto política quanto teológica aos fariseus. Olha esse aqui, o grupo dos herodianos. Os herodianos, eles formavam mais um partido político do que um grupo religioso. Olha que curioso. Eles eram financiados pela família de Herodes para defender a dinastia herodiana, digamos assim, para defender a condução do povo e da família de Herodes no poder. Tinha os samaritanos, que era o povo que os judeus eles consideravam impuros, porque eles eram mestiços, não eram judeus de sangue puro, então eles eram ignorados pelo povo judeu, eles eram colocados de lado pelo povo judeu. Tinha os zelotes, eles eram o grupo armado. Os zelotes, eles tinham um caráter militar, andavam armados e queriam retomar o poder de Israel, que eles não admitiam que Roma, o Império Romano, ele dominasse aquela região, e aí eles iam para a briga. Eram aqueles reacionários, eram aqueles que saíam nas ruas, chutando as coisas, derrubando as coisas e dizendo, não pode ser assim. Esses eram os zelotes. E os publicanos, que eram aqueles que cobravam impostos, e eles eram extremamente discriminados pelos judeus, porque quando um judeu assumia uma função pública como essa e cobrava impostos do povo judeu para mandar enviá-la para Roma, eles ficavam muito insatisfeitos com isso. Queridos, qualquer coincidência com o nosso tempo é simplesmente aquilo que o texto diz, que nada é novo debaixo do sol. Nada. E aí, queridos, uma música dos anos, acho que no início dos anos 90, eu não lembro exatamente, que tinha uma parte do refrão
que dizia assim: de que lado você está? De que lado você está? É uma música cristã, do repertório cristão. E aí essa é a pergunta, né? De que lado você está? E aí Jesus, no meio de tudo isso, ele vem com uma proposta e diz como você, como eu, como nós temos que ser. Jesus não defendeu nenhum grupo político, nenhum grupo religioso, não. Muito pelo contrário, ele teve até embates com essa turma aí. E aí Jesus vem no meio do povo, no meio das pessoas, andando nos lugares mais finos aos lugares mais sórdidos. Jesus veio para o povo. Jesus veio para andar em palácio e em favelas. Jesus veio para comprar nos lindos mercados e também comprar na feira. Jesus, ele veio para todos. E é nesta multidão que ele inicia um discurso em um monte, né? Um discurso poderoso que é conhecido como Sermão do Monte. E esse texto que nós vamos ler faz parte desse sermão. E ele começa assim: vós sois o sal da terra. Se você, olha só, se você nasceu e você está, meu Deus, para que eu vim ao mundo? Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Jesus está dizendo, meu irmão, Jesus está dizendo para que você veio para cá. Você é o sal da terra. E aí ele continua: mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Queridos, Jesus, diante de tudo que estava acontecendo, de todos os grupos políticos, religiosos, seja lá o que for, Jesus traz uma mensagem do que nós somos. Se identifique com isso. O que é que você é na vida? Jesus está dizendo: você é o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Qual é a função do sal? Dar sabor. Tempero, né? Conserva. E ele tem uma importância fundamental em nosso corpo. O sal, queridos, é importantíssimo. Importantíssimo para a sobrevivência. Se falta sal no seu corpo, certamente você vai ter algumas complicações de saúde. Se você vai comer uma comida sem sal, você vai sentir um sabor diferente. E aí tem um fato interessante: o sal nem pode ser de menos e nem pode ser de mais. Ele tem que ser equilibrado. Isso na gastronomia, no tempero. Agora, se você quiser conservar uma carne, aí você tem que exagerar no sal. Existe uma carne muito famosa aqui no Nordeste chamada carne de charque. Tempera muito bem um feijão. Ela tem um sal excessivo. E não precisa colocar na geladeira, não. Pode deixar ela fora que ela não estraga, não. Porque o sal conserva. Jesus diz que nós somos as pessoas que dão sabor, tempero a esse mundo e que nós conservamos esse mundo. Nós somos a diferença, querido. Quando é demais, incomoda. Quando é demais, faz algum significado. Você está perdido no mundo? Cara, se acha em Cristo. Tu é o sal da terra. Porém, se você perder a sua função, se o sal não salgar mais, se o sal não conservar mais, o que é que acontece? Ele é lançado fora. Jesus está dizendo: se nós não entendermos a missão nossa de sermos sal desse mundo, tempero nesse mundo, nós não servimos para nada. Por isso que tem muita gente com a famosa crise existencial. Não sei, não sou, não vou. Porque, que mundo cruel. Meus irmãos, se encontre com Cristo. Você quer uma causa para viver? Está aqui. Tu és o sal da terra. Você é alguém que na mão de Deus, nesse chefe de cozinha, que ninguém tempera esse mundo como ele, se permita ser o sal nas mãos de Jesus, para que você dê sabor a esse mundo sem sabor. É Jesus que traz a linda expressão de vida. É Jesus. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E ele continua dizendo que, além do sal, nós somos a luz do mundo. Ou seja, diante de todos aqueles grupos lá, os zelotes,
os herodianos, os fariseus, que eram grupos religiosos, né, que estavam ali, eles queriam, né, pegar a Deus e colocar dentro de uma caixa. Não, ele é assim, ele é assado, é na revolução, é na política. Jesus vem e diz, olha, eu quero que vocês sejam diferentes de tudo isso aí. Eu quero que vocês sejam sal da terra e luz do mundo. E aí ele fala algo importante, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos uma cidade, pelo menos a que eu conheço mais, talvez seja mais conhecida, que é em cima de uma serra. Vocês lembram qual é o nome dela? Martins. Martins. É em cima de uma serra, uma cidade linda. Um beijo, se você é de Martins, que está aí assistindo a gente. Cidade linda. Não, gente, se você passar de carro e olhar lá para aquela serra, você vai ver aquelas coisinhas assim. O que é aquilo ali? É a cidade de Martins. Não se pode esconder. Não se pode. Não se pode. E aí Jesus diz que nós somos o sal e que nós somos a luz. Qual é a função da luz, queridos? Iluminar. Aí eu quero dizer uma coisa importante. A luz, ela é de iluminação ativa, como a lanterna, que você liga a lanterna e você está olhando por caminho e vai caminhando, e de iluminação passiva, como um farol. Aqui na nossa cidade, litoral, farol, conhecido como farol de Mãe Luísa. Está ali o farol. E aí, qual é a função do farol? Ele acende a luz para que as pessoas que estão navegando tenham uma referência de onde ir ou para onde está indo. Nós somos a luz do mundo para iluminarmos o caminho para as pessoas que estão perdidas neste mundo. Está perdido? Vem para cá. Nós somos a luz do mundo para, como um farol, darmos a referência do que o mundo precisa. Entenda que o farol ele serve como uma referência. Ou seja, lá vem um navegador, observa o farol, né? Está funcionando aquele dia, ok? Vou olhar para essa câmera aqui, muito bem. Está lá, você está navegando, aí você vê o farol, a referência do farol. A opção de ir até a luz ou não é sua. Você, como luz do mundo, precisa ser a referência do que é certo, do que é errado, do que é de Deus, do que não é de Deus e etc. Mas, pastor, a gente pode dizer o que é de Deus e o que não é de Deus, mas é claro, é óbvio. Aquilo que não há amor não é de Deus. Aquilo que não tem compaixão não é de Deus. Podemos sim estabelecer comportamentos que não são de Deus. E a palavra nos dá a referência disso. Meus irmãos, Jesus continua, ainda usando a referência como a luz como a referência, no verso 15 ele diz, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Se você está num lugar de escuridão, se você acende uma luz, você coloca um lenço em cima da luz para ela ofuscar a sua iluminação? Claro que não. Você vai procurar colocar ela no lugar onde ilumine mais. Nós cristãos precisamos entender que a luz que brilha em nosso coração não pode ser ofuscada pelas coisas da vida. Deixe a sua luz brilhar. Deixe Jesus fluir do seu coração. Deixe Jesus iluminar você para que você possa iluminar os outros. Todos esses, Jesus está dizendo, está vendo esses grupos aí? Esse povo arengano, gritando nas ruas, sei lá, um diz que é o político X, outro diz que é o político Y. Ah, é Herodes que tem que estar no poder. Não, não é Herodes não, é fulano, e pronto, essas coisas. Aí vem Jesus, homem, pelo amor de Deus, acabe com isso, você é sal da terra e luz do mundo. Você é diferente. Eu acho lindo quando Jesus olha para os seus discípulos e diz, o meu reino não é deste mundo. Oh, glória. Queridos, eu acredito que nós podemos, sim, através do bom senso, chegarmos a decisões para um mundo melhor. Eu acredito na política, eu acredito. Eu acho que é esse o caminho que nós temos para conduzir as coisas de uma nação.
né? Agora, eu não acredito que nós aqui teremos um mundo perfeito. Eu não acredito. O livro de Apocalipse nos diz que somente quando Jesus voltar, ele estabelecerá um novo céu e nova terra, e ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, e lá não haverá mais dor e nem sofrimento. Aleluia. Aqui, Jesus diz como é que vai ser aqui. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo. Glória a Deus. Nós somos o sal da terra, precisamos temperar esse mundo. Estamos vivendo num tempo de pandemia. Você que é cristão, você que está ouvindo a mensagem aí, e aí alguém chega para você desesperado. Ah, meu Deus, o desespero, não sei o quê, eu estou doente. Você é tempero desta terra, a tua palavra deve ser bálsamo para a vida dessas pessoas que estão perdidas. Tempere. Você precisa ser luz, você precisa ser a referência de qual é o caminho. E o legal é que o farol, ele em si não é a solução. Ele é a referência de onde está a solução, de onde é o porto seguro. O farol, ele dá a referência do lugar onde você tem que atracar. Oh, glória a Deus. Nós, como cristãos, temos que ser a referência para esse mundo perdido, nesse mundão chamado, nesse lindo oceano chamado mundo, que tem muita gente a navegar à deriva aí. E nós, como lindos faróis, mostrar e ser referência para esse mundo perdido e dizer assim, é aqui que vocês têm que atracar. Aleluia. Aleluia. Verso 16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Você tem permitido que a sua luz brilhe? Ou você tem apagado ela? Como a orientação do apóstolo Paulo em uma das suas cartas, não apague o Espírito Santo de Deus. Coloque lenha nessa fogueira, coloque óleo nesse candelabro, que a sua luz ela seja iluminada. Esses grupos A, B e C, como existiam no tempo de Jesus, sempre existirão. Só que você foi chamado para ser sal e luz. Você foi chamado para dar sabor a esse mundo, tempero a esse mundo, referência a esse mundo. Esse mundo está perdido. E nós temos a solução em Cristo. Que você, como cristão, possa ser identificado como alguém que tem a referência de Jesus. Essa próxima canção que nós vamos louvar agora tem por título Cria em mim, ó Deus. É uma canção que fala sobre renovação. Deus, cria no meu coração um espírito inabalável, para que a gente possa caminhar contigo, para que a gente possa ter, ó Deus, em Ti a referência, né, do que é e do que somos e do que nós devemos ser. Porque nós, como cristãos, devemos refletir a imagem e a semelhança de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Vamos louvar ao Senhor, em nome de Jesus. Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova
espírito inabalável. Não me deixes entristecer o teu espírito. Não me deixe não me deixes entristecer o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser fácil, não. Mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Segundo o coração de Deus, eu quero ser, eu quero ser, o homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não me deixes entristecer o teu espírito. Não me deixe não me deixes entristecer o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, não. Mais difícil é continuar no erro e viver no medo de desespero e ficar pra trás. Eu quero ser, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser, eu quero ser o homem segundo o coração de Deus. Seja louvado em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Meus irmãos, eu quero convidar você nesse momento a observar as informações que estão aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. Você vai lá, clica lá, você vai ver algumas informações. Você que tem interesse de contribuir com essa obra, vai lá e abençoa, tá? Tem um QR Code também que deve estar aí na sua tela, em algum lugar aí. Você que sabe manusear essa ferramenta, vai lá e abençoa. Essa oferta tem por objetivo manter toda a estrutura, todo o trabalho, para que a gente possa continuar falando da palavra de Deus.
Você também que tem interesse de contribuir com uma cesta básica ou mais de uma, entre em contato com a gente tem recebido cestas básicas e tem distribuído para aqueles que precisam. E tem sido um momento muito especial, muito importante e abençoador. E desse jeito a gente vai caminhando, passando por essa crise, até que o Senhor nos dê dias melhores. Deus abençoe sua vida, que você tenha uma excelente semana, que a gente possa estar juntos nas programações da igreja de forma virtual. Espero em Deus que tudo isso passe logo, para que a gente possa estar juntos de forma física. Obrigado a todos que participam, né, desse trabalho, o pessoal do louvor, da técnica aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar e vamos encerrar. Graças te damos, ó Pai amado, obrigado por mais uma oportunidade de te exaltar. Nos ajuda nessa caminhada, perdoa as nossas falhas e que o Senhor nos dê uma semana de bênção. Que o amor do Pai, a graça do Filho Jesus e a consolação do Espírito esteja para sempre com a igreja, em nome de Jesus. Amém. Tenham uma boa noite e fiquem na paz de Deus. Amém.